Bom dia, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar um dia produtivo e abençoado na presença do Senhor e também quero te convidar para a mensagem de hoje. Vamos lá? Nós estamos estudando esses dias a história de Sunamita e Eliseu. Nós já colocamos aqui 3 áudios e esses 3 áudios está baseado em 2 Reis, capítulo 4, do 8 ao 37. Mas a Bíblia, no mesmo livro, faz menção sobre essa mulher. E nós vamos encontrar isso em 2 Reis, capítulo 8. E essa menção, esse relato nos versículos de 1 a 6, coloca-se também dentro dos benefícios da intimidade que nós já falamos aqui no último áudio. Nós falamos aqui, queridos, tudo iniciou quando um dia ele, ao passar na cidade, recebe um convite para ir à casa dela. E um dia conversando com o marido, e sempre que ele ia à cidade, ele ia lá tomar o cafezinho com seu pão. E um dia conversando com o marido, ela disse que percebeu que ele era um santo homem de Deus. E aí ela toma uma atitude ousada, ela diz, vamos criar aqui um quarto, vamos colocar um quarto para todas as vezes que ele vinha à cidade, ele ficar hospedado lá. Essa mulher, essa decisão dela de fazer esse investimento e trazer o profeta mais próximo da sua casa, abriu um leque de oportunidades, de benefícios extraordinários para a vida dela. E nós falamos aqui do canal de comunicação, áreas infrutíferas da nossa vida. Falamos quando começamos a produzir, a funcionar normalmente como igreja, como cristão, assim como ela, que não podia gerar filhos, e ela vem a promessa para gerar um filho e ela gera esse filho. E falamos também de estabilidade nas adversidades. Tudo isso, pegando essa história e trazendo para a nossa vida espiritual, nós podemos viver essa mesma dimensão. Nós podemos ampliar o canal de comunicação. E aí, eu e você ser testemunha dos benefícios extraordinários dessa relação. E hoje, nós vamos falar da proteção nos dias maus, que faz parte aí do pacote dos benefícios da intimidade. O capítulo 8, versículo 1 inicia uma fala do profeta, quando ele chega para ela e diz, e falou a Eliseu aquela mulher cujo filho ressuscitara, levanta-te e vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Olha aqui o canal de comunicação, queridos. O primeiro benefício que nós falamos aqui de criar um lugar de intimidade é o canal de comunicação. Amplia-se o canal de comunicação. E assim, da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Nós ouvimos Deus falar, Deus orientar, Deus advertir, Deus trazer livramentos. Louvado seja Deus. A sua fala trazer proteção para os seus filhos nos dias maus. A ordem para essa mulher é levantar, agir. E essa ordem é para que ela pudesse residir temporariamente em outro lugar. Está falando aqui no aviso, na orientação do profeta, está falando aqui, queridos, de ajuda. Ela foi ajudada. Era dias maus, ia vir fome sobre a terra. E ela foi ajudada, ela foi orientada. Aqui revela proteção. Orientação para fugir, ir para lugar de refúgio. Fala de salvação, libertação, salva na calamidade. Não era da calamidade, mas na calamidade. Ou seja, a calamidade ia vir. E às vezes na nossa vida existem coisas que Deus não nos permite passar. Em outra, Ele nos permite passar. Mas passamos juntamente com eles, louvado seja Deus. Lembra dos 3 jovens na fornalha? Deus poderia livrar com que não tivesse nem fornalha, mas o Senhor permitiu. E quando eles entram na fornalha, foi testificado por aqueles que estavam ali que havia um 4º homem. Muitas vezes, querido, Deus não nos livra da fornalha, mas Ele passa com a gente. E tanto Ele livrar como passar, é amor cuidadoso de Deus, é proteção divina do Senhor. Eu gosto de lembrar de uma história de uma mulher que, ao sair de casa, ela fez uma oração pedindo ao Senhor que a protegesse. E no meio da estrada, ela estava viajando, sofreu um acidente gravíssimo, o seu carro capotou várias vezes. Quando ela conseguiu sair de dentro do carro, a primeira coisa que ela fez foi, Senhor, eu não orei pedindo para que Tu me protegesse, Senhor, que Tu me desse livramento. Enquanto ela murmurava, o Espírito do Senhor falou ao coração, filha, tu estás viva. Oh, glória a Deus. Proteção nos dias maus.
Às vezes, Deus não nos permite passar por determinadas coisas. Isso é livramento, isso é proteção. E há outras que Ele nos permite passar juntamente com Ele. E somos preservados, somos colocados em lugar de refúgio, louvado seja Deus. E é isso que essa mulher passa, querido. Esse aviso está revelando ajuda. Sabe, você ir dormir, Deus te dá um sonho mostrando livramento que vai vir investida do inimigo contra a tua vida. Deus te dá livramento. Às vezes é uma palavra de um irmão que chega para você, irmã, eu senti no meu coração que tem algo que está vindo contra a tua vida. O amor cuidadoso de Deus te protegendo nos dias maus. Podemos perceber aqui, nesse aviso, nessa orientação, nessa ordenança do profeta, o amor cuidadoso de Deus para com essa mulher. Queridos, Deus sabe como e quando cuidar, proteger e zelar dos seus filhos nos dias maus. E o que essa mulher faz quando escuta? Está aqui tendo diálogo, o canal de comunicação. A Bíblia diz que ela levantou-se e fez conforme a palavra de Deus. E é isso que Deus quer comigo e com você. Que mesmo nos dias maus, quando Ele vai trazer a orientação, e você vai fazer conforme a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Deus vai lhe dar graça. As experiências vão te fortalecer para você agir conforme a palavra de Deus e não mais segundo os teus sentimentos, não mais segundo as circunstâncias. Quando nós não temos esse relacionamento com Deus, nós agimos pelas circunstâncias, por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Eu não consigo, eu não posso. A Bíblia diz que ela fez conforme a palavra do homem de Deus. E ela pegou a sua família e saiu procurando refúgio. Foi peregrinar na terra dos filisteus por 7 anos. A intimidade com Deus te dará graça, equilíbrio. Nós estudamos aqui equilíbrio nas adversidades. Ela enfrentou a morte do filho de uma forma extraordinária. A intimidade gerou essa fortaleza, essa graça. Da mesma forma, nos dias maus, nas adversidades, nas lutas, nas tribulações, Deus vai nos capacitar a agir, a fazer conforme a palavra dele. E acredite, Deus sempre tem uma palavra na palavra para os seus, nos dias difíceis, nos dias de treva, de batalha e de luta. E a Bíblia continua falando, queridos, que depois de 7 anos, passaram os 7 anos, e ela estava lá. Oh, glória a Deus, estava no lugar de refúgio. Ela foi livre da calamidade. E a Bíblia diz que sucedeu que ao fim de 7 anos, a mulher voltou. E saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, querido, que quando ela estava chegando na cidade, o rei estava conversando com Geazim, que era o servo lá do homem de Deus. E ele, o rei diz, conta-me todos os milagres que esse homem fez. Então Geazim contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino. A própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição. Então, enquanto o rei conversava com Geazim, ela chega para apresentar sua petição ao rei, para que ela pudesse ter de volta a sua casa e sua propriedade. Geazim exclamou, esta é a mulher, ó rei. Este é o filho dela, quem Eliseu ressuscitou. Louvado seja Deus. Deus faz coisas lindas. Sabe aquelas coisas que dá certo, tudo certinho se encaixa, sem esforço da gente, vai fluindo, a bênção vem correndo atrás da gente. Oh, coisa maravilhosa. Nós precisamos viver essa experiência de ver a bênção correndo. Existem coisas que a gente tem que fazer, mas tem coisas que somente o Senhor faz e essas coisas que Ele faz nos deixam encantados. No dia que o homem está conversando com o rei, é o dia que ela chega para requerer. Ela diz, eu quero. Louvado seja Deus. Há momentos na nossa vida que nós precisamos dessa ousadia de requerer o que é nosso, querido. Nós precisamos, e ela mostra isso. E ela vai ao rei requerer essa história. E no versículo 6 diz, e o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então o rei designou um funcionário para cuidar do caso dela. Oh, glória! E ordenou, olha a ordem que está vindo aqui para essa mulher. Louvado seja Deus. Devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje.
Oh, glória, irmã, eu acho tremendo essa palavra. Há momentos na nossa vida que parece que a gente perdeu algumas coisas. Mas eu digo que eu gosto de, quando eu vejo esse texto, eu digo, a gente não perde. Vai para a poupança divina, fica guardada na poupança divina, e quando nós recebemos, querido, nós recebemos com juro e correção monetária. E na poupança divina, no banco de Deus, não há roubo nem injustiça, mas justiça na hora certa. O rei ordena uma pessoa só para cuidar e diz: devolva tudo o que pertencia, inclusive toda a renda. Ou seja, os 7 anos que ela passou fora, ela ia receber, é como se ela estivesse na cidade, trabalhando, a terra produzindo, vendendo todas as coisas. E agora ela vai receber o rendimento das suas terras e das suas produções. Tudo que, como se ela estivesse lá, os 7 anos. O amor cuidadoso de Deus, a proteção de Deus na escassez, na adversidade, na perseguição. Proteção de Deus na perseguição, na luta, na escassez, nas adversidades. Há momentos que nós aparentemente estamos em momento de escassez. Não, queridos. Está guardado, está fazendo a correção. Louvado seja Deus. Amados, quantas coisas essa mulher desfrutou desde o dia que ela criou um ambiente de intimidade. Você já parou para pensar? Que história linda, que lições extraordinárias a gente aprendeu aqui, queridos. Quantas coisas ela vivenciou, quantos benefícios chegou até ela por ela ter tomado uma atitude. Ela não ficou na zona de percepção. Ela não ficou admirada que ele era um homem de Deus. Ela disse: eu quero ele mais próximo. Eu não quero só como visitante, eu quero como morador. E esse canal de comunicação ampliou de uma forma linda e extraordinária, ao ponto de, quando vinha a calamidade sobre a terra, ela foi avisada. O Senhor revela os seus segredos aos seus. E os segredos muitas vezes é livramento para a tua vida. É estratégia, é ordenança, é revelação de investida que está vindo contra você, ou orientações para que você siga caminhos que vão levar à maturidade e a sucesso na tua vida. Louvado seja Deus. Quantas coisas extraordinárias essa mulher desfrutou, queridos. Deus protegeu ela, protegeu a casa e protegeu seus bens, fazendo com que recebesse com juro e correção. Louvado seja Deus. E a própria vida dela, podemos finalizar aqui, virou um testemunho para aquela cidade, ao ponto de alcançar até o rei, a qual ficou sabendo do que ocorreu na vida dela. Queridos, que nós possamos parar e olhar cada ponto desse. Eu acredito que se essa mulher tivesse um conselho para dar, a começar pela minha vida, e dizer: você percebe que você tem um maior do que eu tinha, que era Eliseu, na minha casa? Você percebe que você tem o dono da vida, o dono da salvação, o salvador do mundo disponível para você? O que você está fazendo com ele? Teu relacionamento com ele é só de visitante? Você só visita? A cada 8 dias você lê uma porção das Escrituras? Ou você está criando um lugar, um ambiente de intimidade? Talvez as primeiras investidas você não vai ver resultados. Mas não desista. Não desista. Você vai estar implantando, você vai estar plantando e você vai colher. A colheita é extraordinária. E a colheita, querido, é um canal de comunicação. Você vai falar e você vai ouvir Deus. Ele vai falar de áreas da sua vida, da minha vida, que está infrutíferas. Mas também ele vai falar dizendo para que a gente haja luz, haja fruto. Você vai gerar, você vai produzir. Ele vai estar contigo, te orientando, dando estabilidade ao teu coração nas adversidades. Louvado seja Deus. Ele vai nos proteger. Alguns momentos nós nem iremos passar por algo, mas se porventura passarmos, não estaremos só. Ele estará lá conosco,
quarto homem da fornalha está lá. Louvado seja Deus, nós não estamos só. Às vezes eu escuto muito crente dizer, eu estou sozinho nessa luta. Não, você não está só. O Senhor fez uma promessa linda para os discípulos, dizer, estarei convosco todos os dias. Querido, se eu e você estivessem só, nós já teríamos perecido na terra do vivente. Estamos vivos porque Ele está lá rogando, intercedendo por nós. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos e ver Ele lá. Louvado. Se você está investindo nesse tempo, nesse lugar de intimidade, Ele está lá. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Uma mulher criou o hábito de todas as vezes separar um lugar na casa dela para orar todo dia, estudar a palavra. Ali era o lugar de sagrado, santo, a qual ela colocava-se diante do Senhor. E um dia ela teve uma experiência que ela disse, ficou marcada no coração dela. Um dia, ao sair daquele quarto, ela percebeu que havia uma presença poderosa naquele local. Que antes dela chegar, Ele já estava lá, era o Senhor, era o bom pastor. Quando ela saiu, que ela desligou a luz, ela percebeu que a luz continuou acesa, mas era uma outra luz. A presença estava lá. Que o Senhor nos conduza a um caminho de ousadia, para acreditar que o Senhor está conosco em todos os tempos, em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor te ajude a criar esse lugar de intimidade. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa história e por tudo que nós podemos vivenciar para a glória de Deus. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa linda e extraordinária história dessa mulher. Tudo começou, Deus, quando ela percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus. E ela tomou uma atitude extraordinária, ela cria um lugar de intimidade e diz, eu quero ele mais próximo. E tal escolha gerou benefícios extraordinários na vida dessa mulher, Deus. E a primeira coisa foi o canal de comunicação entre ela e o homem. Conversas que antes nunca foram conversadas começaram a acontecer. Áreas da vida dela que estava adormecida começaram a gerar vida. Ela passa agora a ter experiências. Ela viu que o profeta deu uma palavra e se cumpriu. Ela teve seus medos, ela teve seus dias de luto, mas aprendeu a derramar suas queixas perante o Senhor. E teve de volta o seu filho. Ela teve estabilidade nos dias maus, porque tu geraste isso no coração dela através dessa amizade tão maravilhosa. Obrigada, porque não foi por acaso que é relatado a história dela no capítulo 8, quando novamente ela é chamada e conversa, e ali revela-se uma ajuda, uma proteção, uma libertação. Um lugar de refúgio para ela foi preparado. E obrigada, porque ela volta e recebe de volta tudo que ficou aparentemente parado. Às vezes nós estamos vendo um tempo que aparentemente está parado. Nós não estamos vendo nada, mas está na tua poupança correndo juro e correção monetária. Obrigada, Deus. Obrigada por a história e pedimos que tu nos ajude. Abre nossos olhos espirituais, assim como Paulo orou para que os efésios tivessem seus olhos espirituais abertos. Nós oramos nesse dia para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos perceber que tu és maior do que Eliseu. Tu és o Deus de Eliseu e nós temos a oportunidade de ampliar esse canal de comunicação. Nós contamos com a tua graça. Abre nossos olhos e que nós possamos dar frutos, a qual o Pai será glorificado. Obrigada, Jesus, pelo teu incentivo e obrigada pelos teus conselhos nesse dia. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra fale de uma maneira preciosa ao teu coração. Deus te abençoe e até as nossas próximas mensagens e reflexões, o Senhor nos permitindo.